Recebi esta semana uma carta de um senhor que assiste às palestras. Eu assisti. Em primeiro lugar, eu os amo. Eles me fazem sentir tão seguro, tranquilo e realizado. Mas não dura muito. No dia seguinte, estou cheio de dúvidas novamente. E eu me pergunto por quê. Então, você falou sobre oração e nos mostrou como oraria. Bem, eu apliquei isso. Mas, novamente, a oração é apagada pelas minhas dúvidas no dia seguinte. Para quem não esteve aqui, aqui vai um rápido resumo. O fundamento é que eu e meu pai somos um, mas meu pai é maior que eu. Não sou inferior ao meu ser essencial chamado pai, mas apenas no ofício de enviado, mas o remetente e o enviado são um. Assim, quando sou enviado ao mundo, estou restringido, estou vestindo uma vestimenta de carne e osso, dependendo dos meus sentidos, dependendo da minha mente racional, que não consegue compreender a verdade revelada. Tem que depender da profundidade do seu próprio ser, pois aquilo que a razão lhe diz, ela não pode fazer. Deve acreditar que todas as coisas são possíveis até essa profundidade, esse Pai, que chamamos de Deus. E se tudo for possível, sabendo que não posso fazê-lo neste nível, eu faria a coisa normal e decente e daria graças ao meu próprio ser por fazer por mim neste nível o que neste nível não posso fazer por mim mesmo. Mas agora o segredo é como manter essa visão divina em tempos de dificuldade. Quando Paulo disse: Ó Rei Agripa, não foi infiel à visão celestial. Ele não foi desobediente a isso. Ele o guardou, sabendo do fundo do seu próprio ser que isso seria feito. Bem, eu digo a ele, não é outro mencionado nas Escrituras quando Pedro diz: Se meu irmão pecar contra mim, quantas vezes, Senhor, devo perdoá-lo? Estamos vivendo em um mundo egocêntrico. Todo o vasto mundo é empurrado para fora. Não é o João ali, é isto, o que São Francisco quis dizer quando disse, e em seu leito de morte, pediu perdão ao pobre irmão burro. Meu corpo por todas as dificuldades que lhe causei. Isso me limitou, devo perdoá-lo de manhã, à tarde e à noite. Então, quando o Senhor respondeu 70 vezes 7, isso não significa 490 vezes. Significa que até a minha visão, que é 70, esse é o olho, é um Ain. O símbolo do Ain é um olho, e 7 é uma espada, até que eu o conserte. Então, ele não vagueia, não se move de um lugar para outro. Não sou desobediente à visão divina. Quando mantenho a visão divina, mesmo em tempos difíceis e todos negam que isso possa acontecer, ele está trabalhando, a profundidade do meu próprio ser está trabalhando a partir do modelo. Eu forneço o modelo. Eu quero isso, aquilo e aquilo outro. Atrevo-me a presumir que o tenho. Tendo assumido que o tenho, cabe inteiramente a mim manter o modelo a partir do qual ele trabalha. Ele exteriorizará isso em meu mundo se eu for fiel à visão divina. Essa visão divina não precisa ser uma visão maravilhosa e fortemente espiritual, é algo baseado no mundo de César, essa é a visão. Ainda não está externalizado, mas sei o que quero. Devo mantê-lo em minha mente. E se amanhã eu vagar, 70 vezes 7, lembre-se você volta para o modelo porque ele está trabalhando a partir de um modelo e o modelo é fornecido por você neste nível, na qualidade de enviado, você foi enviado a este mundo. Agora eu digo a ele, isso é o que eu sugeriria a você, se você estivesse aqui esta noite, que você simplesmente tentasse voltar para a visão, porque você se tornou consciente de que havia vagado, nem todo mundo está ciente de que ele vagou. Pelo menos você está ciente de que se desviou disso. Você volta para isso. Agora, na carta, ele disse: Na semana anterior, pareceu-me que você criticou muito um multimilionário de 80 anos, que agora está praticando yoga para prolongar seus dias terrenos neste mundo.
Você quer dizer que ele deveria ter orado em vez disso? Não, não digo que ele deveria ter orado. Esse não era o meu ponto. O que quero dizer é que um homem na casa dos 80, não um multimilionário, é um bilionário. Um bilionário é aquele que possui mais de $1.000 milhões, e não alguns milhões de dólares. Na linguagem de qualquer homem, $1 milhão é muito dinheiro, mas 1 bilhão é 1 bilhão de milhões e ele ainda quer mais, e está na casa dos 80, e para prolongar seu corpo, para que ele possa saciar essa fome, ele está praticando yoga. E ele se acha um homem muito espiritual, porque não come certos alimentos, não bebe e não fuma. Então, ele é um homem santo aos seus próprios olhos. Mas direi isto por ele, ele não pode, por eu dizer a ele, você deveria agora mudar sua atitude em relação à vida e querer as coisas espirituais da vida. Não, a fome não o atingiu. Ele tem fome dos dólares de César. E enquanto essa fome persistir, ele terá de satisfazê-la. Então, não sou crítico disso. Uso isso apenas como exemplo, mas estou plenamente consciente do fato de que ele ainda não teve aquela fome como é contada no livro de Amós, 8º capítulo de Amós, versículo 11. Enviarei fome sobre a terra. Não será fome de pão nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Bem, ele não tem essa fome. Então, com mais de 80 anos ele ainda tem fome das coisas deste mundo, mas a Escritura nos adverte no capítulo 13 de Hebreus e no capítulo 6 de 1 Timóteo. Seja livre, deixe a sua vida ser livre do amor ao dinheiro. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não disse alguns males, todos os males. Você pode rastrear o que o dinheiro significa para o homem. Dinheiro significa poder. Todas as guerras no mundo são guerras econômicas. Quando o homem pensa que pode levar a sua nação à guerra e conseguir mais mercados para o seu povo, mais destas coisas, é tudo econômico. E então, se ele acha que pode, ele o faz. E todas as guerras são guerras econômicas, chegam a um certo ponto e irrompem na violência. Mas antes de as guerras chegarem, ainda é uma guerra econômica e baseia-se no amor ao dinheiro. Não estou dizendo que você não deveria ter dinheiro. Preciso de dinheiro para pagar o aluguel. Preciso de dinheiro para comprar roupas, comprar comida e fazer as coisas normais da vida. Não vou negar isso. Mas apaixonar-se pelo dinheiro e querer dinheiro pelo dinheiro é simplesmente um falso conceito de poder. Estou falando de um poder totalmente diferente. E posso lhe dizer que todo o poder deste mundo é como um pequeno foguete comparado ao poder do qual falo. Está chegando o dia em que você perceberá esse poder. Está tudo dentro de você. E você deve prendê-lo. Você sentirá isso dentro de você e irá prendê-lo. E todo o vasto mundo que você está percebendo ficará parado. Está absolutamente imóvel e morto. Você pode mudar sua motivação enquanto ela ainda está e então liberar o poder dentro de você. E executará a motivação da mudança e pensará que iniciou a mudança. Isso é poder. Não há nada no mundo comparável a tal poder. Está tudo dentro de um homem. Chegará o dia em que o homem terá acesso a esse poder naquele dia e saberá que é Deus. Portanto, não estou criticando o homem por querer mais 1 bilhão. Eu uso ele apenas como exemplo, para mostrar para você que vem aqui, que você não está nesse caminho. Eu confio que você não está. Se você precisava de dinheiro, certamente peça. E então, se você não sabe como trazê-lo para o seu mundo, então agradeça a profundidade do seu próprio ser, como lhe é dito, comungue com seu próprio coração em sua cama e fique em silêncio. Então, você comunga no sentido, como seria se fosse verdade? Como seria o sentimento se fosse verdade? Bem, então você assume esse sentimento, você veste esse sentimento.
Essa é a visão. E então isso forma um molde à profundidade do seu próprio ser, que é seu Pai, que é Deus. O Deus último toma esse molde, e desse molde, ele o externaliza porque ele tem maneiras e meios que a mente superficial não conhece. Então foi isso que eu quis dizer quando usei esse homem como exemplo, mas certamente não para criticá-lo. Foi dito a você, e está a Escritura. Eu sou de cima e você é de baixo. Ele não está falando com outra pessoa, está falando consigo mesmo, ele está falando com esse ser aqui embaixo, essa coisa. O ser dentro de mim está falando com isso e diz: eu sou de cima e isto é de baixo. Nasceu do ventre da minha mãe terrena. Isto que fala quando digo: eu sou de cima, nasce de cima, do meu próprio crânio. Isso significa que não nasce do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Aquele que vem de cima está acima de tudo, dizem-nos. Quem vem da terra pertence à terra e da terra fala. Aquele que vem do céu está acima de tudo. Então, ele iguala aquele que vem de cima com aquele que vem do céu. Você lerá isso no versículo 31 do 3º capítulo de João. Quando você ler o 3º capítulo, pule do versículo 21 para o 31 e vá até o final, o versículo 36, depois volte para o versículo 22 e leia até o 3º. Houve ali uma ruptura, um deslocamento do manuscrito. Então leia até o dia 21 e depois vá direto para o dia 31 e coloque aquelas letras do dia 31 até o final, em letras vermelhas. Tudo faz parte do mesmo discurso da figura central. Aquele que vem de cima está acima de tudo. Quem é da terra pertence à terra e da terra fala. Aquele que vem do céu está acima de tudo. Agora ele nos diz que fala daquilo que viu e ouviu, mas ninguém recebe o seu testamento. Aquele que recebe o seu testemunho, diz-lhes que colocarão este selo nisto: que Deus é verdadeiro. A palavra provará ser verdadeira no indivíduo, pois ele só veio agora para cumprir essa palavra. Ele ditou estas palavras no fundo do seu próprio ser e vem a este mundo e coloca sobre si as limitações da vestimenta chamada carne e sangue para cumpri-la enquanto caminha nesta terra. Cumpra-o em espírito, cumpra-o em si mesmo. Agora ouça as palavras. Não está acontecendo do lado de fora. Se eu lhe disser: eu sou Maria e o nascimento de Cristo deve ocorrer, se eu, em bem-aventurança, agora e para sempre, quiser viver, quero dizer isso literalmente. E deixe-me ver agora o que é dito nas Escrituras a respeito de Maria. O anjo enviado pelo Senhor aparece a Maria e lhe conta o segredo, a nossa concepção sobrenatural. Que o poder do Altíssimo irá ofuscar você. Portanto, a criança que nascerá será chamada Santa, Filho de Deus. Então Maria responde ao anjo e Maria disse ao anjo, ou melhor, ela agora está falando consigo mesma. Eis que sou a serva do Senhor. Faça-se em mim, segundo a tua palavra. E então o anjo partiu dela. Eu sou a serva do Senhor. No Salmo 116, versículo 16, e agora é Davi falando. Ó Senhor, eu sou o servo, o filho da tua serva. Ele é o filho da serva e Maria afirma: eu sou a serva. E ela acaba de ser informada de que a criança que nascerá dela deve ser chamada de Santo Filho de Deus. 1000 anos antes disso, se você considerar cronologicamente, alguém declara: eu sou o filho da serva do Senhor. E o nome dele é Davi. Não estou teorizando, eu experimentei isso. E então, estou lhe dizendo que é Davi, e quando isso realmente acontece em seu mundo, quem é Maria? Você não deu à luz o menino Jesus? Eu sei que sim. Segurei a criança em meus braços, olhei em seu rosto e disse: como está meu amor?
E aquele sorriso celestial apareceu em seu rosto. E então a coisa toda se dissolveu. E então, alguns meses depois, aí vem a evidência: aqui está Davi, aquele que disse: Eu sou filho da tua serva. Bem, ele não apareceu? Não foi dito pelos meus irmãos que estavam presentes. É o bebê de Neville? Bem, se for o bebê do Neville, então sou a Maria. Eu dei à luz o menino Jesus. E, no entanto, por que agora o filho está me chamando de pai? Ouça as palavras com atenção. Somos informados em Gênesis que um homem deve deixar pai e mãe e apegar-se à sua mulher até que se tornem uma só carne. Um homem, agora, se ele se apegar à sua esposa, ele é o marido dela, não é? Ele pode se apegar a uma mulher, mas pode não ser sua esposa, mas a palavra é esposa. O homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher e eles se tornam uma só carne. Agora, no capítulo 54 de Isaías, o seu Criador é o seu marido. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. O Redentor de Israel é este, o Deus de toda a terra é chamado. Mas lembre-se que seu Criador é seu marido. Somos informados de Eva que ela surgiu como uma emanação do homem. Portanto, quem é este homem agora senão seu marido e quem é esse marido senão Deus? Então, o homem, meu homem é meu marido e esse marido é Deus. Agora, esta é a emanação. Minha emanação ainda é minha esposa até que o sono da morte passe. Não é alguma mulher neste mundo porque homem e mulher os fez e chamou seu nome, homem. Então aqui, seja você homem ou mulher, esta é a emanação do seu Criador e o seu Criador é Deus. E ele se apega a você. Você não está se apegando a ele. É ele quem se apega a você até que você se torne um. E que prova tenho de que você se tornou um? Cristo é o Filho do Deus vivo. Se eu gerar o Filho do Deus vivo, então ele completou essa união. Pois eu sou Maria, pois nos é dito que Maria dará à luz o Filho de Deus. Bem, se Maria dá à luz o Filho de Deus, você dá à luz, depois que a clivagem ocorreu e eles se tornaram um corpo, uma carne, um espírito. Então aqui, todo o drama está se desenrolando dentro de você como indivíduo. E quando você vê confusão no mundo, é apenas confusão dentro de você. Quando você vê qualquer coisa no mundo, tudo está acontecendo dentro de você. É realmente um solilóquio. Todo o vasto drama é o desdobramento da mente do indivíduo. Então, você é o enviado e o remetente. Na qualidade de enviado, você parece inferior ao seu ser essencial do remetente, mas não se esqueça. Eu e meu Pai somos um e quem me vê, vê aquele que me enviou. Se você vir aquele que me enviou, então eu sou o remetente. E estou lhe dizendo por experiência própria, você é aquele mesmo ser que o abraçou. Ele realmente abraça você e você se funde, você se torna um. E quando você vê o Filho, ele é a imagem daquele que te abraçou ou quando você foi abraçado por ele, você sentiu que era um com ele. Quem está unido ao Senhor torna-se um só espírito com ele. Então, nessa união entre você e aquele que o abraçou, você na verdade é a própria imagem desse ser. E Davi é a imagem desse ser e você é esse ser, e tudo é feito em espírito. Isso não é feito aqui em carne e osso. Apesar de todos os argumentos em contrário, isto pertence ao mundo de César e muitos homens da ciência e da filosofia não aceitarão como explicação nada que venha de além ou acima deste mundo da natureza, não o farão. Você não pode culpá-los. Eles veem isso aqui e fizeram coisas maravilhosas com isso. Eles se limitam aqui a coisas que podem provar. Mas nós nos confundimos profundamente, quando simplesmente identificamos a sabedoria que vem de cima com esse conhecimento maravilhoso que vem de baixo.
Conhecimento é ciência e sabedoria é verdade revelada. E você não pode de forma alguma provar isso a ninguém. Posso pegar o homem mais sábio do mundo que se autodenomina cientista e dizer-lhe o que estou lhe contando esta noite. E é provável que ele vá embora e diga que o homem está um pouco maluco. Não há provas. Você não pode apresentar a prova e ele quer a prova. Bem, você não pode apresentar a prova. Não há como provar a ninguém que o reino dos céus existe até que você tenha entrado nele. Não há como provar que Deus existe até que você tenha a experiência de Deus que existe. Não há como provar a outrem que o menino Jesus é um filho eterno. Que Davi é eterno, que ele representa, ele é a soma total da humanidade. Ele é o estado resultante de todas as experiências pelas quais o homem é capaz de passar. Você entra neste mundo do homem e desempenha todos os papéis. E quando você joga tudo bem no final, a clivagem está acontecendo e ele é o estado resultante. Ele aparece como o Filho de Deus que desempenhou o papel. Mas enquanto ele toca, ele está nas profundezas, moldando o seu mundo em harmonia com o molde que você oferece a ele. Mas que molde estou oferecendo a ele esta noite? Quando digo que sou e coloco um nome nisso, esse é o molde que estou oferecendo a ele. Se eu disser que estou seguro, estou extremamente feliz, estou e digo isso, é o nome dele que estou chamando. Eu sou. E então coloquei o molde nele. Agora, devo ser fiel a essa visão. Essa é a visão, ainda não está no mundo. É uma visão. E assim, devo manter a visão em tempos de dificuldade e recorrer a ele quando me conscientizar de que não sou fiel, em vez de perder meu tempo me condenando por me afastar. Volte. Ele disse. 70 vezes 7, você perdoa seu irmão. E este é o pobre irmão burro que o próprio Deus está montando. Dentro de algumas semanas você encontrará todas as igrejas decoradas. Haverá um burro e eles terão o Senhor sentado nele. E então todas essas coisas subirão até a cruz. E as pessoas vão pensar que isso realmente aconteceu do lado de fora. Agora esse corpo é o burro que o Senhor usa e eu estou montando nele e muitas vezes ele me jogou, muitas vezes ele se desviou. São animais muito teimosos, você sabia disso? Eu costumava levar um burro para a praia de Barbados. Eu tinha um especial e ele tinha a capacidade de parar rapidamente. Ele podia correr tão rápido quanto um raio e parar num piscar de olhos, o que significava que você passava cerca de 6 metros acima da cabeça dele. Mas foi divertido. Vocês são crianças, vocês não se importaram. Você nunca pensou nas consequências. Você quebra o pescoço. Você chegou naquela praia, uma bela praia larga. Você montou naquele burro. Sem cabresto, nada, costas nuas. E muitas vezes ele começava e você estava segurando e de repente um estrondo inével avançava 6 metros à frente dele. Às vezes você chega, você tem sangue todo porque a areia te cortou. Mas foi divertido. Vá para a praia e lave pronto, esperando que a mãe não veja. Mas esse animal é um símbolo deste corpo que você e eu estamos usando. É considerado um dos animais do mundo, é considerado um dos animais mais lascivos. Por todas as Índias ocidentais, esses homens que buscam cargos públicos, passam com um burro na carga aberta, como símbolo de sua virilidade. E claro, todos esses malucos estão uivando e brincando com eles porque ele é um homem forte. Isso é um símbolo, o burro. Mas eu lhe digo que todos esses símbolos maravilhosos são verdadeiros, mas não adore o símbolo. O burro é o seu maravilhoso corpo de carne e osso e você tem que estar constantemente no controle dele, constantemente cuidando dele, e simplesmente voltar-se para a profundidade do seu próprio ser quando na superfície você não consegue. Então,
Quando lhe dizem você é de baixo e eu sou de cima, não pense que algum homem se sente superior aos homens e está dizendo a eles que eles estão abaixo dele. Não é isso mesmo. É o ser dentro de você que vem de cima. É esse ser quem ascenderá, este ser não pode. Este ser pertence à terra e da terra fala. Mas o ser que veio do céu é o ser que vem do alto, e chegará o dia porque ele somente desceram, ele somente eles subirão. Ele deixará este mundo e ascenderá até onde veio. Então, ele nos diz que estou deixando o mundo e vou para meu Pai. Você me verá por um tempo e depois não me verá mais, pois estou ascendendo para aquele que me enviou e você retornará, esse mesmo ser. Mas o ser aqui está usando uma vestimenta muito restrita enquanto está aqui. E essa vestimenta tem a forma de um burro. E isso foi feito para sofrer com nossos erros neste mundo. Então, novamente, digo ao meu amigo, se você está aqui esta noite, não tive intenção de criticar ninguém. Apenas uso isso como exemplo para mostrar que há algo muito, muito maior neste mundo do que o amor ao dinheiro. Muito, muito maior, como você é ensinado nas Escrituras. Buscai o reino de Deus e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não porque você terá cada vez mais casas. Não, você descobrirá que não precisa deles. Não porque você receberá cada vez mais bilhões, você descobrirá que não precisa deles. E chegará o dia em que, eliminando todas as bobagens do mundo, você será cada vez mais livre e mais livre. E as pessoas pensam que acumulando são cada vez mais livres, é simplesmente eliminar as coisas desnecessárias neste mundo. Se eu comprasse tudo o que chegasse à minha porta, teria que mudar de um apartamento de 7 cômodos para uma casa de 50 cômodos. Ainda ontem e hoje, um homem tenta me vender agora água, apenas $5 por mês, apenas $5 por mês. Ontem alguém tentou me vender a TV a cabo. Bem, acho que são apenas $5 por mês. Outro dia, mais $5 por mês. Você junta tudo e finalmente gasta algo em torno de $200 por mês em coisas que não precisa. E isso continua indefinidamente. Mas as pessoas ouvem através da propaganda que você precisa delas, você deve tê-las. Deve ter o quê? Certa vez, desfrutei de um lindo e grande aparelho de TV em cores de $600. Então me custou uma fortuna mantê-lo funcionando. Você paga $600 por isso. E de repente, ele diz que o tubo sumiu. Eu disse, sim, bem, então vamos comprar um tubo novo, mas isso vai custar $250. $250 pelo tubo. Ele disse sim. Eu disse, leve embora. Dei-o com relutância à minha empregada. Eu disse, Doris, eu não deveria dar isso a você, isso é um fardo porque para colocar esse tubo vai custar $250, e vou sair amanhã e comprar para mim, um lindo e pequeno 21 polegadas em preto e branco. Bem, eu tirei 19. É só para isso que preciso. Não preciso do enorme aparelho de TV em cores. Todo mundo pensa que ele precisa de um enorme aparelho de TV em cores. Eu tenho um preto e branco de 19 polegadas. Raramente ligo. Se um jogo estiver ligado e eu gostar de jogos, vou ligá-lo. Isso é bom o suficiente. Prefiro minha Bíblia. Então, por que devo estar sempre acompanhando os Jones? Então, só uso essa história para ilustrar um ponto. Mantenha-se livre do amor ao dinheiro. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. É a causa de todas as guerras do mundo, esse amor pelo poder. É um símbolo de poder. E o poder de que falo reduz todo o poder deste mundo a nada.
Você não pode conceber nenhum poder neste mundo que possa usar para fazer a humanidade parar e mudar sua motivação. E ainda assim, dentro de sua própria cabeça, você tem esse poder. E você olha para o mundo como você o vê, e de repente você interrompe a atividade dentro de sua cabeça e todas as atividades param, e elas não são independentes da sua percepção delas. Você pensa que eles são, mas não são. Eles são todos empurrados para fora e são animados pela atividade dentro de você. E você se deixa levar pelas coisas que eles estão fazendo, como se fossem coisas completamente estranhas e diferentes do que você está fazendo dentro de si mesmo. E não é assim. E se você parar e então liberar, tudo seguirá em frente para cumprir seu propósito, mas você poderá mudar seu propósito. E então você saberá que está prestes a nascer do alto, onde este é o seu direito, este é o seu poder, e você entrou em um mundo totalmente diferente. E quando outros lhe perguntam, descreva esse mundo para mim, Paulo nos diz: os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem entraram no coração dos homens as coisas já preparadas para aqueles que amam o Senhor. Como você poderia usar qualquer imagem da Terra para descrever esse mundo? Você não pode fazer isso. Quando eu digo a você que na verdade passei por milhares e milhares esperando que eu passasse e eles eram todos membros quebrados da humanidade, cegos, coxos, murchos. Você escolhe, eles estavam lá. E não levantei um dedo para melhorar um deles. Não houve compaixão que me possuiu. Simplesmente passei, um ser radiante, um de fogo e ar, e que eu deslizei da terra. Eu não andei. Eu simplesmente deslizei. Todos foram aperfeiçoados. Os olhos saíram do esconderijo e preencheram as órbitas vazias. Braços que faltavam saíram do esconderijo e preencheram as órbitas vazias. E aqueles que não conseguiam andar pularam de alegria. Tudo ficou animado e perfeito. E quando o último foi aperfeiçoado, esse coro celestial que me acompanhava, cantou: está consumado, o último grito na cruz. Então, estas são as últimas palavras da cruz: está consumado. E então me senti mais uma vez congelado neste corpo. Nunca usei, pelo que sei agora, neste pequeno período de tempo, não tive a experiência de usar camisa de força, mas vi homens serem colocados em camisas de força. E assim, conheço o confinamento que devem sentir na camisa de força. Bem, isso era como uma camisa de força. É assim que este corpo é confinante. Depois de experimentar a liberdade deste corpo celestial e imortal que é seu. É radiante, é imortal e esse corpo é seu. E chegará o dia em que você completará a jornada com essas vestimentas, e então esse corpo sairá. Mas quando esse corpo sair, você, o enviado, retornará para si mesmo, o remetente, e você e eu nos regozijaremos juntos em uma esfera celestial que você não pode representar usando qualquer imagem na Terra para descrevê-la. Isso não pode ser feito porque os olhos não viram e os ouvidos não ouviram. E como você pode saber até que ele o leve onde estiveram aqueles que foram para lá? Não posso fazer isso. Estou aqui para encorajá-lo a depositar totalmente a sua esperança nesta graça que está chegando até você. Está chegando. Nenhum poder no mundo pode detê-lo. Você desceu deliberadamente. Ninguém tirou sua vida. Eles vão contar no segundo dia, ou melhor, no segundo dia de abril é a Páscoa. Então, 2 dias antes, eles vão contar uma história, o que não é nada disso. Como um homem foi crucificado por pessoas que não acreditaram nele. Não é assim. A crucificação ocorreu no início dos tempos. E quando você nasce de mulher, é aí que você é crucificado aqui. Mas fui crucificado com o Cristo cósmico no início dos tempos. E então desci a este mundo e minha mãe me deu uma vestimenta de carne e osso.
E essa é a cruz que uso. Esse é meu escravo. Sou escravo daquela cruz. E não posso ordenar a ninguém que execute qualquer uma de suas funções normais e naturais para mim. Eu mesmo tenho que realizá-los, me alimentar, assimilar e eliminar, e ninguém no mundo pode fazer isso por mim, não importa quanto dinheiro eu tenha e quão poderoso eu seja e o que eu seja. Tenho que desempenhar as funções normais e naturais daquele irmão burro. Então, estou montando isso no final. E eles vão chorar e dizer que um certo grupo, uma certa raça, crucificou um homem. Não fiz isso de jeito nenhum. Não lemos a Bíblia? Ninguém tira a minha vida. Eu me deitei. Eu tenho o poder de desistir e o poder de retomar. Então, ele confessa que ninguém jamais tirou sua vida. E ainda assim, durante 2000 anos, perpetuamos a mentira e contamos essa história indefinidamente. E não é nada disso. Leia no Evangelho de João, o livro mais profundo do Novo Testamento é o Evangelho de João. Ninguém tira a minha vida. Eu mesmo coloquei. Eu tenho o poder de abandoná-lo e o poder de retomá-lo novamente. E então, eu mesmo me propus a entrar nesta arena. E no final, posso dizer o que Paulo disse. Combati o bom combate. É uma luta. Eu terminei a corrida. Eu tenho mantido a fé. Doravante, há mais tarde para mim, a coroa da justiça. E então ele continua dizendo: que ninguém me incomode. Pois trago no meu corpo as marcas de Jesus. Todos os suportarão porque todos os têm. As marcas estão lá, mas não foram cravadas com pregos. Eles são vórtices giratórios. Um vórtice me prende aqui, um vórtice me prende aqui, um aqui, um à minha direita e dois, minhas duas solas. A estrela de David de 6 pontas. Essa é a estrela crística. Ele é o filho da serva do Senhor. Então, você pode dizer com segurança, e falar sério quando diz isso, você ainda não deu à luz o menino Jesus, mas eu sou Maria e o nascimento que Cristo deve dar, se eu, em bem-aventurança, agora e para sempre, quiser viver. No meu próprio caso, eu dei à luz o menino Jesus. Mas posso dizer para quem ainda não teve a experiência, pode colocar naquele teste que acabei de citar porque todo mundo vai ter a experiência e nenhum vai falhar. E então você verá o mistério. A coisa toda é um mistério. Então, esta noite, você pega seus ideais, pega seus sonhos, e ousa presumir que já os realizou, sabendo superficialmente que você não pode realizá-los. Você não sabe para onde se dirigir, mas acredite, a profundidade do seu ser sabe que todas as coisas são possíveis para ele. Antes que Maria dissesse: Eis uma serva do Senhor. O anjo disse: Com Deus todas as coisas são possíveis. A mesma coisa foi dita antes do primeiro filho prometido em Gênesis. Existe alguma coisa muito difícil para Deus? É a mesma coisa, é simplesmente uma tradução diferente do mesmo significado. Existe alguma coisa muito difícil para Deus? E assim, o menino foi chamado de Isaque porque Isaque significa, ele ri, e o menino Jesus ri. No minuto em que você o segura, o rosto explode no sorriso mais celestial e tudo se dissolve enquanto você o segura nos braços. Você deu à luz o menino Jesus. Quando você insiste nisso, pode não parecer prático. É mais prático do que qualquer coisa no mundo. Muito, muito mais prático do que dizer como sair e ganhar $1 milhão. Aqui, o jornal desta manhã, abri o jornal, e aqui está um que tenho visto e ouvido algumas vezes, William Lawrence. Um ano antes de nosso ex-presidente dizer que não concorreria, ele disse em sua coluna e em seu programa de TV que o presidente Johnson não concorreria a um segundo mandato.
A primeira foi pelo acidente do assassinato. Este agora é seu por eleição, mas não concorrerá a outro mandato. Todos riram dele. Bem, ele estava certo. Ele não fugiu, mas manteve isso em segredo por um ano inteiro. Bem, ele foi para New Hampshire para cobrir esta eleição, que acontecerá na terça-feira, as primárias. Foi para a cama aparentemente bem, tinha todos os amigos naquele dia, a empregada entra para limpar o quarto. E lá está ele desapareceu do mundo, com 55 anos de idade. Fui dormir pensando que acordaria na manhã seguinte para escrever a coluna, que sairá na terça-feira, para contar o que realmente está acontecendo em nosso ano eleitoral e Lawrence não acordou neste mundo. Um homem, 80 anos, e ainda sabendo que amanhã ele será chamado e ainda está interessado apenas em mais 1 bilhão. Bem, para mim, é o cúmulo da insanidade. Mas deixe-o ficar com isso. Deixe-o ter tudo o que quiser. Eu não quero isso. Com isso vem uma tremenda responsabilidade e não quero essa responsabilidade. Se ele quiser, deixe-o ficar com ele. Mas esta noite, neste nível, você formulou mentalmente quem você gostaria de ser, homem ou mulher. E então, tendo-o formado, se, por acaso amanhã, como meu amigo, você vagar, não perca um momento precioso condenando-se. Perdoar, perdoar, perdoar e perdoar significa testar a capacidade de entrar e participar da natureza do oposto. Então, você se encontra neste estado agora, que é de se afastar, volte para aquele estado que você escolheu, voltar, com que frequência? 70 vezes 7. Quantas vezes for necessário para manter a visão fixa? Para que esse molde esteja sempre diante da profundidade do seu ser, pois ele trabalha a partir do molde que você fornece. Então, você fornece a ele um molde glorioso, mas não se condena quando se afasta dele. Não. Não condene ninguém. Deixe-os em paz. Então, o Cristo da Bíblia, um dia, ele está diante de você e te chama de Pai. E lembre-se, Cristo é o Filho de Deus, o Jesus da Bíblia. Um dia você saberá quem você é e você é Ele. Jesus é o Senhor. O Senhor Deus, Jeová e Cristo é seu Filho. Nós os juntamos como um só nome, como Neville Goddard. Não é Neville Goddard neste mundo. Sim, sou Neville Goddard. Mas Jesus Cristo são dois estados separados, eu os chamaria. Um é o Filho, esse é Cristo, e Jesus é o Pai. Ouça as palavras. Quem me vê, vê o Pai. Como então você pode me dizer? Filipe, mostre-nos o Pai. Estou há tanto tempo convosco e ainda assim não conheceis o Pai. Se você me conhecesse, você conhece o Pai. Então, ele está lhe dizendo, ele é o Pai. E Davi no Espírito o chama de meu Senhor. Então, ele não é agora o Pai? Pois meu Senhor é o Pai. E Davi o chamou de meu Senhor. Então, Davi está ligando para seu próprio Pai. E ele está lhe dizendo agora quem ele é. É o maior mistério do mundo, ocorrendo eternamente, eternamente verdadeiro. Então, leve isso a sério e se você tiver gravado em fita, toque repetidamente essas ideias que são tão diferentes daquilo que o homem foi ensinado a acreditar. Agora, vamos entrar no silêncio.